Vou pedir pra você sentar aqui. Senta aqui, eu vou falar Claro. com a Heloísa. Heloísa, você, eu li uma vez, a gente nunca sabe se é exatamente o que uma pessoa disse, né? É. Que você, antes de começar seu dia, você sempre orava, rezava. Não, orava não, oro. Então é uma coisa que você Ainda faz é assim, do né? presente. Antes de começar meu dia, antes de tomar meu café da manhã, quando eu piso, quando eu ligo a água do chuveiro para tomar um banho, quando eu tô dirigindo, quando minhas filhas saem para a escola, eu oro o dia inteiro. Tudo, tô passando, tô vendo, vejo uma paisagem linda, vindo aqui pro Projac, que a gente pega aqui o elevado, eu digo, meu Deus do céu, esse pedacinho de mar que eu tô vendo é um pedacinho dentro de uma imensidão. Olha, é um Deus maravilhoso, esse Deus é tremendo, o sol, a luz, a união das cores, é tremendo. Você acha inteiro, que oh, isso- glória. Que isso é algo ensinado? Quer dizer, você viveu numa família que valorizou isso? A religião era muito presente para você desde criança? Olha, estava conversando aqui com o Coco antes da gente começar, ele falando, eu sou católico de nascença. Nós, brasileiros, nascemos, né? Praticamente. A grande maioria. A grande maioria, né? E eu também nasci assim, minha mãe era católica, minha avó e tal. E eu sempre... Mas essa coisa da religião sempre foi uma coisa em mim. É uma coisa minha mesmo. Eu sempre fui assim. Sempre tive essa busca. Estudei em colégio de freira quando eu era mais nova. Mas isso era uma coisa minha mesmo. Eu sentia que era um papo reto. E você tem algum, assim, hoje você dá nome ao que você, a sua fé, ou ela é sua, como você... Não, eu dou um nome. Eu sou cristã. Eu acredito. E o que é ser cristã? Né? Eu frequento a igreja presbiteriana, que é uma igreja que segue o evangelho. E ser cristã é você acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Jesus veio, o pecado entrou no mundo através de um homem e através de outro homem, que é o Verbo encarnado. Jesus, ele saiu. Nós tivemos a oportunidade está aí para todo mundo, de você aceitar esse convite quando Jesus bate na tua porta para ele entrar e cear com você. Então, isso é uma coisa que está aberta a todo mundo. Então, esse convite foi um convite que eu aceitei, que eu fiz questão e que eu faço questão disso. Na minha cabeça, Fátima, essa é a minha verdadeira herança para as minhas filhas. Para você ver onde eu coloco isso. Você conversa com elas sobre isso? Muito, muito. Elas também rezam? O tempo inteiro. Oram comigo. Antes de Antônio orando, Pai Nosso. Eu quero filmar um dia com aquela... Pai Nosso que estás no céu, santificado, com aquela vozinha. Ela... Tem quantos anos? 7. E a Bíblia diz que ninguém mais... faz essa confissão que ela fez agora, senão pelo Espírito Santo de Deus. Toda essa confissão de fé que ela fez, desde explicando a entrada do pecado no mundo, e depois a vinda do segundo Adão, que é Cristo, e a redenção através do sangue de Jesus, esse entendimento, ele só acontece através do poder do Espírito Santo. E mais do que nos ouvir falar, mais do que ler uma camiseta, mais do que ouvir uma canção evangélica, ou gospel, como vocês quiserem dizer, ou cristã, é ler a nossa vida, né? Que é que fala mais alto. Então muitas isso é vezes lindo. é a própria postura, a própria forma de... E eu gosto muito quando a gente tem a chance de conversar com qualquer segmento da música religiosa, porque a gente imagina, quando a pessoa fala muito de religião, que assim, que ela tem um comportamento talvez diferente do nosso. Ela talvez não se divirta tanto, talvez ela não ria tanto, não é? E aí é ótimo. Piada. É ótimo quando a gente tem a oportunidade de falar e de ver que as pessoas são todas normais. iguais, né? Não, é nas muito suas engraçado. diferenças, mas iguais. Uma vez no meu Facebook veio um... Eu raramente leio o que me escreve em Facebook, mas às vezes eu abro um ou outro. E aí um dia eu tava assim de bobeira, abri um que era assim, Heloísa, há muito tempo na minha vida procurava um caminho religioso. Eu dizia, serei qualquer coisa, menos evangélica. Não gosto dessa religião. Tentarei qualquer coisa. Um dia, vendo uma entrevista tua, vi que você era da igreja. E pensei assim, se essa maluca é da igreja, também você. Eu achei muito interessante essa colocação. Assim. E hoje sou convertida, e etc. Eu até respondi a essa pessoa, porque eu fiquei assim, tomada, assim. Eu disse, que bom que esse exemplo, assim, que eu passei, porque realmente é engraçado que às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Você é da igreja, então, o que eu falo perto dela? Será que isso não? Que nem uma amiga minha um dia, tadinha, virou pra mim toda feliz, falou, Lolo,
você nem parece evangélica, fica tranquilo, passa batido. Ó. Ai, tu não gostou, né, Eu amor? falei, não precisa passar batido. Eu não sou uma pessoa invasiva, porque eu acho, inclusive, que Deus é ético. Eu não saio falando, você isso, ou você... Não, porque realmente, como uma vez eu estava conversando com o Luke de Paulo, que é até pai da minha filha, ele falando, você não vê um ateu virando para um cara de religião, falando, deixa de acreditar em Deus, por que você acredita nisso? Você não vê. Então, eu acho que tem que ter esse respeito, né? cada um- cada um uma escolhe, curiosidade né? do outro lado. E o que ela falou, Fernanda, o exemplo é a tua vida. É a sua postura, Onde né? alguém Que olha pra desperta você o e interesse diz, e a curiosidade, né? Aí ela é Mas diferente. o chamado do ministro do evangelho, do evangelista, ele é tão forte, ele borbulha tanto, que às vezes a gente não consegue segurar. A gente está na fila, sei lá, do banco, sentada, daqui a pouco tá batendo um papo. Você começa a dividir aquilo que é tão bom para você. Então, essa coisa de pregar para o outro é muito natural pra gente, porque você quer dividir o que você descobriu, a boa nova. E eu acredito que a gente tem que transculturizar esse papo, a gente tem que saber falar melhor com as pessoas, e nós estamos conseguindo isso cada vez mais através dessa sabedoria do Espírito Santo, de dizer para você o que a gente descobriu. E até pela Olha- música, né? Obrigada. Qual que você é uma pessoa religiosa? Eu sou, bom, de formação católica, mas não sou praticante e me acomodo um pouco porque a minha irmã, ela vai à missa todos os domingos e faz o... Faz pela família, né? Faz. Mas assistindo tudo isso que eu acabei de assistir aqui, presenciando isso, não tem como não ficar envolvido e lembrar de tantas coisas. O papai saiu de casa um dia, vieram avisar que ele não estava bem, saímos, a mamãe teve um derrame cerebral, ficou 12 anos em coma e o papai tinha morrido. O fato de ter chegado até hoje, tantos anos depois, só pode ter sido uma bênção de Deus. E eu troquei algumas palavras com a Heloísa aqui. Eu falei, às vezes eu fico tão em dúvida porque eu vejo tantas coisas acontecerem. E ela deu um exemplo maravilhoso de como a gente enxerga pouco e não enxerga além. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender todos os processos divinos que são tão abrangentes e lindos. E a gente não pode deixar de ficar envolvido com tudo isso. Aliás, a Janete Claire escreveu uma novela chamada Sétimo Sentido, em que envolvia esses seres, né, invisíveis e que agem sobre todo mundo. Porque quando nós conversamos, ele falou uma coisa que realmente é pertinente, porque é uma pergunta geral, né? Como Deus, sendo bom, deixa o mundo, né? Que o Coco deu até o exemplo da criança morrer de câncer, etc e tal. E eu fiz uma peça, como todo mundo sabe, chamada Cócegas, que eu fiquei durante 10 anos. Eu tinha um personagem que dizia a mesma frase, falei essa frase durante 10 anos, e eu acho que é mais por aí. Spinoza diz, as coisas nos parecem absurdas ou más, porque delas nós temos um conhecimento parcial. E nós somos completamente ignorantes quanto à ordem e à coerência da natureza como um todo. Então, existe um mundo muito além daquilo que a gente vê. Às vezes, o ser humano ele é muito imediatista. Então, quando perguntam assim, o que é melhor, um cavalo que corre muito ou um cavalo que corre pouco? As pessoas dizem logo, claro, um cavalo que corre muito, um cavalo... Depende da direção que ele está indo. Se ele está indo para o precipício, melhor um cavalo que corre pouco, pra você poder Mas descer Lolo com calma. Eclesiastes fala isso, né? Que acontecem coisas boas e ruins sobre todas as pessoas. Sobre todas. Então Deus não está brincando de malvado com uma agulha, escolhendo quem ele vai fazer bem ou vai fazer mal. A gente escolhe através de Cristo uma nova vida, mas acontecem coisas boas a pessoas ruins, acontecem coisas más a pessoas boas, e o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Se você Que uso vai você vai- continuar, É. né? E Então, muitas vezes a gente tem uma história que eu acho fantástica, que é a mãe tá bordando e aí o menininho tá olhando aquele bordado por debaixo, aquele emaranhado, quem já viu um bordado por debaixo, sabe que é um emaranhado de linhas, que não faz. Ele olhava aquilo e falava, mamãe, o que é isso? Ela falou, é uma flor. Eu disse, nossa, mas que flor feia, como assim? Aí a mãe abaixou o bordado e ele viu que era uma flor linda. Então, muitas vezes nós estamos olhando o problema por uma perspectiva errada, uma perspectiva pequena, né? Porque uma coisa eu tenho certo na minha cabeça, problema nenhum é maior do que Deus. Ai. Problema nenhum. Olha, a gente